fala pra gente aí como é que você vê hoje toda a sua trajetória, vamos dizer assim, de superação. O que é que você poderia trazer aqui no começo pra gente, nesse papo aqui? Boa noite. É, a minha história, eu acho uma história muito de superação, né? Porque foi uma tempestade que virou testemunho. E graças ao meu Senhor Jesus, graças a Deus. E uma história muito bonita, que serve de exemplo para muitas pessoas. E eu tô muito feliz de poder falar aqui sobre ela hoje. Show de bola. Você Qual a sua idade? Eu tenho 16, vou fazer 16 17 anos. agora esse ano. Entendi. vai fazer 17 e você estuda em qual colégio? No Colégio Século. Século nos Macários? Aham. Coisa boa. Aí outro ponto interessante. Você tinha uma vida nova, né? Com quanto tempo você, né, descobriu o diagnóstico, né? Aquela situação do câncer? Conta pra gente, como é que foi? Então, eu tinha 4 anos. Então, eu não tinha noção, né, do que estava acontecendo. Porque eu não sabia nem o que era um câncer. Ainda mais que a minha doença tinha um nome muito difícil, rabdominiosarcoma. Eu não sabia o que era. Eu só sentia muitas dores, dificuldade para fazer xixi. Mas para mim era, tipo, normal, infecção urinária, até vinha a bomba e explodir, né? Que era um câncer, mas eu não sabia o que era. Quando você teve a informação, é, seus pais que lhe comunicaram, né? Foi mais isso. Aí como foi a questão do diagnóstico? Tu tinha uma vida normal? Tu tinha alguma dor? Alguma coisa? Nada? Não, eu não tinha nada. Era só uma criança que não tinha muita dor, mas aí, certo período, eu comecei a ter algumas dores, enfrentar dificuldade para fazer xixi. E aí foi isso que levou meus pais a me levar no médico. Quando levou no médico, o diagnóstico. É. Aí, vamos jogar, Gabriel. Situação? E isso assim, foram quantos anos de tratamento, vamos dizer assim? Da descoberta até a tua cura. Tá. Foram quase um ano. Um ano. Uhum. Interessante que ela teve essa situação e, assim, você imediatamente, quando teve o diagnóstico, você parou de estudar? Como é que, né? Você estava começando no período escolar, não era? Sim, eu não lembro direito, né? Mas eu tava na escola, mas eu precisei sair devido a ter ficado internada por muito tempo e fazendo vários tratamentos, tipo a quimioterapia, a radioterapia, que me deixava muito fraca, com a imunidade baixa, então eu precisei parar de ir pra escola. Não dava nem pra se expor, né? É, Fazer esse não tipo de dava. tratamento. Nesse período, você tem alguma lembrança? Não, Você tem 16 anos, né? então, tipo assim, a única lembrança que eu tenho mesmo é de fazer a radioterapia, porque eu gostava muito dos médicos, que eles eram muito legais. E também que... a minha maior lembrança é que eu não gostava de jeito nenhum da comida do hospital. Era aqui o tratamento de uma pessoa? Sim, foi no Hospital Napoleão Laureano. Você vê como é a importância do hospital napoleoniano como salva-vidas, né? Sim. E a gente vê como a população do Estado tem um privilégio de ter um hospital de referência para o tratamento de O câncer. estado inteiro. É, o Estado inteiro. E uma outra coisa, uma região Nordeste. Você vê a quantidade de pessoas que vêm na região Nordeste para se beneficiar dessa unidade hospitalar. Interessante, um tratamento gratuito também. Você vê como é algo que é muito importante, né? Que o câncer é uma doença muito cara. A gente sabe que é uma doença muito cara, complexa, né? Muitas vezes demorada também para o tratamento. Né? E outra coisa muito importante também é essa parte humana. O acolhimento, né? O acolhimento. A humanização do atendimento, né? Numa situação dessa. Aí você passou quanto tempo no hospital, mamãe? Fala pra gente. No hospital, eu acho que foram... Tipo assim, no hospital internada, eu não faço ideia. Mas eu sei que, tipo, o tratamento mesmo teve uns 8 meses, que foi o tempo que eu tava no hospital, em casa, mas tendo o tratamento mesmo, completo. Aí tem esse tratamento completo. E aí você teve o tempo inteiro com o seu pai e com sua mãe, foi isso? Isso. O tempo inteiro eles estavam lá acompanhando. Sim. Tudo foi, na verdade, a sua fortaleza. Claro. E quando foi que tu despertou para esse momento que você passou e você, até então você falou que na sua idade você não assimilava muito bem as coisas, porque você não sabia muito bem o que era, por causa da idade, né? Uhum. Mas quando foi que tu despertou, rapaz, essa coisa que eu passei foi muito grave mesmo. Deus me abençoou aqui. Como é que foi isso? Foi mais ou menos com que idade?
Eu acho que, tipo assim, de entender que eu tinha passado por uma coisa muito forte, eu entendi quando eu tinha, tipo assim, quando eu já tinha um pouco mais de noção, uns 12 anos, mas assim, pra entender que realmente aquilo ali foi um propósito da minha vida, só mais agora mesmo, com uns 14, 15 anos. E aí o tratamento, ele tinha algum tipo de dor, eram constantes? Fala um pouco dessa experiência de uma criança passar por um tratamento de quimioterapia, né, mamãe? Eu tinha muito, no início eu tinha muito medo da radioterapia, tanto que os médicos chamavam de banho de luz, pra eu ficar mais calma, porque tudo que envolvia o hospital, pra mim, eles iam me furar, enfim. Aí, a radioterapia é um tratamento com, com raio mesmo, né? Tanto que tem que fazer umas marcações. E eu não aguentava, tipo, pra mim, eu tinha muito medo, eu não conseguia fazer ele, tipo, acordada. Eu precisava tomar anestesia, porque eu tinha muito medo. E fazer a quimioterapia, que algumas vezes tinha que ficar voltando pro hospital e ficar furando. Eu tinha muito medo, sabe? De, assim, de ser furada. Todos os exames que falavam assim, ó, você vai ter que fazer ressonância. Ressonância também. Até hoje eu não consigo fazer sem anestesia, porque eu sou muito imperativa. Mas eu sempre tive muito medo, assim, sabe? Das máquinas, de me furar. Sempre foi um medo muito, muito grande. Foi um É drama. um trauma, né, Ninja? Um Pra uma criança, trauma, né? não é brincadeira. A gente vê como é séria essa situação. Eu acho que pro pai também aí que deu uma reviravolta na tua vida, né? Com essa questão de diagnóstico. É verdade, Ninja, é verdade, João. Né? Foram momentos muito difíceis na nossa vida. Já passados agora 11 anos, né? A gente consegue ter a certeza, né, dos propósitos de Deus na nossa vida. Então foi um momento de muita dor para toda a família, né? Mamá, graças a Deus, ela naquela... Eu falo graças a Deus de que Deus protegeu, que hoje ela não lembra muitas dores, né? Tanto sofrimento que ela passou, tantas dores, tantas lágrimas, tanto choro, né? Mas que eu tenho comentado muito isso. Eu acho que Deus, quando tem um propósito na vida da gente, ele faz isso. Ele anestesiou Mamá. Então, a Mamá não lembra daqueles momentos realmente de muita dor. Mamá passou por 7 cirurgias. Né? 7 cirurgias? Sete cirurgias durante O quê? Um toda a ano? caminhada, 7 cirurgias, durante esse um ano. Né? Caramba. Entre pequenas e grandes cirurgias. Até culminar na grande cirurgia, que ninguém esquece, que foi no dia 11 de setembro, né? O dia da Torre Gêmeas. Uma data marcante. Foi para a gente a data do grande milagre, né? Onde essa expectativa da cirurgia não teria a menor chance cientificamente, né? Os prognósticos seriam terríveis. Se ela escapasse, escaparia com diversas sequelas, perderia a perna, ficaria talvez sem andar, sem falar. E Deus nos deu a cura de uma cirurgia que estava programada para 8 horas, ela terminou em 3. Né? Como era o nome da... Sair... Ela falou o nome da doença que eu já me esqueci. Rabdomiossarcoma. Né? Caramba. É um sarcoma extremamente agressivo, maligno. Né? Isso é em então, qual por região isso do que ela, corpo? aos 4 anos, ela foi... Na bexiga, Foi aqui na bexiga. Né? E Mamá hoje, ela perdeu um pedacinho da bexiga na época. Né? De tudo que podia acontecer, a grande sequela, acho que Deus vai marcar, eu vou marcar para... Né? Ela perdeu o braço da bexiga que hoje, né, pelo tamanho, já recuperou. E o interessante é você ver como ela está saúde, né? Salva, sem sequela. Eu tenho dito, Ninja, muito, quando Deus faz bem feito. Quando Deus nos dá a graça do milagre, né? Da cura, eu vivo o milagre na minha casa. Eu falei aqui na entrevista com vocês, né? Entre outros assuntos, você tratou também isso. Eu gosto muito de dizer, eu vivi um milagre. Né? Então, assim, foi um milagre que aconteceu na nossa vida, um milagre com um propósito. Né? Então, isso aí para a gente marca muito. Né? Deus testou a nossa vida de minha família com uma filha e hoje nós cuidamos de 100, né? No Instituto Vem Cuidar de Mim. Então, ele tem um propósito na vida da gente. Né? Então, hoje a gente tem um instituto que cuida de mais de 100 crianças, né? Com música, com cultura, com esporte, né? Diariamente, com sopão, com cestas básicas, com pães que nós entregamos. Então, assim, nós vivemos hoje devolvendo a Deus a graça que Ele nos deu, né? Fazendo o bem. Então, assim, foi dolorido, mas valeu a pena. Você está falando com Mamá, você voltou novinha e a tua vida, como é que foi, Mamá? Você tinha que ir frequentemente ao médico? Fala um pouquinho da tua rotina, como é que foi depois do diagnóstico, depois das cirurgias. Então, eu tinha que, primeiramente, eu tinha que ficar muito em casa e não podia receber visita. Tanto que eu lembro, pronto, uma coisa que eu lembro é que tinha uma caixinha de máscara
na porta do meu quarto. Porque se alguém entrasse, tinha que entrar de máscara, porque a minha imunidade tinha ficado muito baixa. E eu tinha que ir muito, né, voltar no médico. Algumas quimioterapias eu ia para casa e depois voltava. E foi uma rotina, assim, muito... de voltar muitas vezes no médico para ficar acompanhando, né? Para ver se, por acaso, não voltava alguma coisa. Enfim. Tinha um cuidado especial, né? Você não tinha uma juventude tão tranquila, né? Dizer assim, vai pra praia. Não, vai ficar dentro de casa, vai evitar. Né? E aí é um alerta que a gente faz às pessoas, que mamar durante esse período, a gente, quando conseguia sair com ela, saía de máscara. Né? E como é interessante como as pessoas ainda têm um preconceito. Né? Quando vê a gente ali com a criança de máscara, as pessoas não sentam próximo. Né? Porque, na verdade, a máscara é para proteger ela. Né? Ela não contamina você. Quem tem um câncer, ele não passa isso aí. Né? Na verdade, é para proteger ela, porque a imunidade baixa. Então, a gripe, alguma coisa, pode matar uma pessoa dessa com um câncer. Então, você protege. Nós vivemos a Copa do Mundo, né, dentro de casa. Eu lembro bem, não sei se tem alguma foto aí, a gente enfeitou a casa toda, eu, mamá e a minha esposa. Né, porque não podia sair. Vivemos o São João dentro de casa. A gente enfeitou o apartamento todo. A gente criava sempre ambientes para ela, né, para que ela entendesse que a vida estava normal. Né? Mas, na verdade, não podia receber família, não podia receber amigos. Além também de tinha um medo, né? Então, assim, depois da saída do hospital, aquele medo do retorno, né? Da doença, né? E tem que fazer sempre exame regularmente. O grande, vamos usar um termo assim, problema do câncer é que o câncer começa a matar pela cabeça. Né? Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, emocional, a gente começa a ser logo derrotado, achando que não tem jeito. Né? Então você passa a conviver com aquilo a todo momento. Aí você convive dentro de um hospital maravilhoso, uma bênção, o Hospital Laureano, onde você tem do câncer como um todo, um índice de mais de 90% de crianças que não sobrevivem. Né? As crianças com câncer, elas têm uma tendência a não sobreviver, porque são mais frágeis, né? Tudo. Então, você convive na sua cabeça com tudo isso. Né? Você convive... Teve uma criança lá que faleceu, que eu me apeguei à família dela, eu fui ao velório e quando eu olhei aquela criança dentro do caixão, é a mesma cara de mamá, porque elas ficam iguais, carequinha, pálidas, né? Igualzinho a criança... Né, com câncer. Então, se você entrar no Laureano, você vai ver várias crianças igualzinhas, carequinha, né, com aquele perfil. Então, assim, ele é uma luta muito grande. Você tem um índice de mais de 90% dos homens que deixam as mulheres, abandonam. Você não aguenta. Isso é estatístico. Destrói o lar. Destrói o lar. Né? O homem não aguenta, né, aquele sofrimento que vai passar e abandona as mulheres. Né? Olha só que Por isso que, na época, nós levantamos a bandeira para uma lei que permita que pais, mães e cuidadores de crianças com câncer ou doenças graves possam ter o direito ao afastamento, né? Porque ali você tem arrimos de família, mães que têm que deixar o emprego. A minha esposa, que foi a minha maior dor, teve que deixar o emprego, né? Porque não existe lei que amparasse ela. Então, ela deixou o emprego na hora que a gente mais precisa, né? Na hora que aumenta as despesas mais vulneráveis. Né? Então, minha esposa pediu demissão. E foi quando eu entrei, exatamente o nome do meu instituto, Vem Cuidar de Mim, foi porque eu lancei durante... a convalescência de mamar, a campanha Vem Cuidar de Mim, que foi uma campanha que arrecadou aqui em João Pessoa mais de 100 mil assinaturas, né? E apresentamos, tive com o deputado Aguinaldo Ribeiro, aliás, tive com os 12 deputados, né? E apresentamos esse projeto hoje. Esse projeto está já aprovado no Senado Federal, mas na Câmara ele dorme bem se esprendo, né? Porque, infelizmente, o nosso parlamento e o governo, ele não vê sensibilidade, né? Ele vê números. Então, na hora que aprovar um projeto desse, você vai ter um custo anual maior de 100 milhões. Então, vai para a última gaveta e espera lá. Está preocupado se tem crianças morrendo por falta de amor do pai e da mãe ao lado, que eu tenho certeza que a cura de mamar se deu por estarmos ao lado dela todo o tempo, né? Tanto em orações como em presença. Porque uma criança de 4 anos, Ninja, ele não vai dar o bracinho para ser furado se não tiver o papai ao lado, não. Só tiver ali um enfermeiro, só tiver um amigo, acompanhar um tio. os exames, assim, ela falou sobre a questão da radioterapia, que ela sentia dor, né? Isso. Então, só vai dopando a criança, né? Botando um remedinho para ela dormir e não sentia o exame. Tá, né? aí você imagina aí você fazer como ela fez, 48 sessões de radioterapia, dopando todo dia. Todo dia. Isso para a saúde dela não é bom. Não é. Entendeu? Então, assim, é complicado. É muito complicado e só sabe quem passa. Por isso que a gente precisa, né, que os poderes que têm essa obrigação, que olhem para essas crianças,
olhem para essas pessoas com câncer e possam dar o direito a elas de sobreviver, colocando seus familiares ao seu lado.